Graça e paz, amados. Pela graça de Deus e misericórdia do Senhor, estamos aqui de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E é um privilégio para nós poder compartilhar da palavra do Senhor. E hoje estaremos com o tema Nossa herança é o Senhor. E como base bíblica, para a nossa meditação, estaremos vendo o livro de Números, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: Dize também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Amados, sabemos pela Escritura Sagrada que as coisas do Antigo Testamento são, na realidade, sombras do Novo Testamento. Sombra daquilo que viria para que pudéssemos um dia desfrutar eternamente. Está escrito assim em Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nesse texto, no contexto geral dele, Paulo está explicando a respeito dos sacrifícios que eram feitos temporariamente por meio de animais. Porém, quando veio Cristo, foi feito o sacrifício definitivo que nos trouxe a vida eterna, não sendo necessário mais sacrifício algum. Então nós vemos que tudo aquilo que era feito como ritual no Antigo Testamento não passava de sombras do que haveria de vir, da realidade que seria em relação ao sacrifício que nos redimiria de todo o pecado e nos traria a justiça para com Deus. Em Hebreus 8, a partir dos versículos 5, 6 e 7, diz assim: Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ainda em Hebreus 10, no versículo 1 e 2, diz assim: A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Amados, nós vemos aqui que a lei, na realidade, não trouxe a santificação. A lei, ela serviu simplesmente para mostrar ao homem o quanto pecador ele era e o quão impossível seria ele andar conforme a lei, ele respeitar a lei, ele seguir a lei de Deus. Por isso foi necessário Cristo vir e pela graça de Deus nós somos perdoados, bastando tão somente hoje nós crermos em Cristo para recebermos o Espírito Santo que através do seu poder, da sua autoridade em nós, ele operará a vontade de nós realizarmos a vontade de Deus. Assim como está em Filipenses 2,13, que diz que é Deus quem efetua tanto o querer como o fazer. É desta forma que Deus, ele age por meio de nós e a nosso favor, ensinando-nos a andar pelos caminhos corretos, ensinando-nos a buscar a santidade nele e para ele e com ele. Amados, sabemos também pela mesma fonte que todas as coisas se cumprem e se cumpriram em Cristo. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, do 19 a 22. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve e sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus.
Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Sendo assim, amados, diante desta eterna verdade e diante do testemunho dado por Deus, pelo próprio Jesus Cristo como detentor desta verdade, como nos é confirmado em Apocalipse 1, versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então nós vemos que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus devem nos bastar para compreendermos que a nossa herança está nos céus e não nesta terra. Nós vemos aqui João declarando que ele é irmão e companheiro nosso no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. E sabemos que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho que ele dava sobre Jesus Cristo ser o Filho de Deus e ter vindo a esta terra para nos redimir de todo o pecado e nos trazer a vida eterna. E hoje em Cristo, amados, somos nós os representantes do reino de Deus. É esta geração, aqueles que hoje servem a Deus, que são chamados de sacerdotes de Deus, embaixadores de Cristo, geração eleita, povo adquirido e nação santa. Veja o que está escrito nos versículos a seguir, do qual estaremos citando aqui, comprovando esta verdade sagrada, esta realidade irrefutável. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18 a 21, diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amados, nós somos justiça de Deus nesta terra. Nós nos tornamos justiça de Deus nessa terra através de Cristo ter levado consigo os nossos pecados. E quando reconhecemos isto, estamos com a autoridade de Deus para clamar a todos os povos para que se reconciliem com Deus por meio de Cristo Jesus. E não há outro pelo qual haja esta reconciliação. Não há outro intermediário ou outra intermediária que possa verdadeiramente levar um homem a se reconciliar com Deus, senão Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2, no versículo 9 e 10, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, quero aqui fazer um breve comentário em relação ao versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, amados, nós estamos aqui para anunciar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, a graça de Deus, a benfeitoria de Deus para a humanidade. E não estamos aqui para acusar a humanidade. Não estamos aqui para acusar ninguém.
Não estamos aqui para declarar que nós, a geração eleita, somos mais santos que os outros que não são. Nós estamos aqui simplesmente para pregar o Evangelho, para pronunciar a palavra que pode transformar, que pode tornar criaturas em filhos de Deus. Nós não estamos aqui para julgar, nem para condenar ninguém. Nós fomos levantados, nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus para anunciar a boa nova de Deus para a humanidade e nada além disso. Porque nós também seremos um dia julgados por Deus e por Cristo. Julgamento, condenação e absolvição dependem somente de Deus, o soberano juiz, e não de nós, não da igreja que está neste mundo, que está aqui para anunciar tão somente a palavra de Deus, que traz salvação eterna, que traz vida eterna, que traz transformação, que traz a adoção em Cristo Jesus, para que as pessoas que recebam o Evangelho e o pratiquem, passem então a ser chamados verdadeiramente filhos de Deus. Veja ainda o que está escrito em Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Nós vemos aqui, amados, que haverá 2 ressurreições. Porém, nós devemos ser participantes da primeira, porque a primeira ressurreição nos levará verdadeiramente para o paraíso, para uma vida eterna com Deus, enquanto que a segunda ressurreição será para a condenação eterna. Da mesma forma, pela primeira morte nós podemos passar, mas não devemos jamais buscar passar pela segunda, porque na segunda nós permaneceremos nela para a perdição eterna, para a destruição total, para o tormento eterno, do qual foi criado, não para homens, mas para o diabo e seus demônios. Então que nós possamos pensar nisto, em ser participante da primeira ressurreição, e jamais pensar em passar ou ser propício em passar pela segunda ressurreição. Amados, se compreendermos da forma como a palavra verdadeiramente se revela a nós, hoje temos que nos conscientizar de que nossa parte, nossa herança, não está ligado às coisas terrenas, às coisas materiais e passageiras deste mundo, mas sim nas espirituais, nas celestiais, que são eternas. Vejamos o que está revelado na palavra em Efésios 1, do versículo 3 ao 14, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vejam bem, amados, que é o Espírito Santo que nos garante a herança que temos ainda em receber.
Por isso não devemos jamais entristecer ao Espírito Santo e muito menos extingui-lo de nossas vidas. E de que forma podemos fazer isso? Ouvindo-o sempre, aceitando os seus conselhos, que está escrito na palavra de Deus e que também ele clama e fala em nosso coração, em nosso espírito, em nossa consciência, para que pratiquemos o que está escrito. Ele nos orienta, ele nos guia por toda a verdade, ele nos aconselha a fazer aquilo que é correto diante de Deus e diante dos homens. Veja ainda o que está escrito em Hebreus 10, a partir do 1, mas agora nós estaremos indo mais adiante até o 23, que diz assim: A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pois, do contrário, estaremos andando em desobediência de nosso Pai Celestial, agindo tal qual os gentios os fazem, ou seja, buscando coisas materiais por não conhecerem a Deus e a sua palavra. Amém, amados? Vemos aqui que nós só precisamos ter fé em Cristo e no que Ele fez por nós. E a graça de Deus nos salvará eternamente. Estamos sendo santificados a cada dia devido ao sacrifício que Cristo fez naquela cruz do Calvário. E nenhum sacrifício mais é necessário para poder perdoar os nossos pecados, a não ser o de crer em Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados e que ressuscitou após a morte ao terceiro dia para nos justificar diante de Deus e nos santifica hoje por meio do seu Espírito Santo, que nos ensina a andar pelos caminhos retos, pelos caminhos da santidade do Senhor. É questão de fé, amados, não questão de sacrifícios. É questão de obediência, amados, não questão de rituais.
Em Mateus 6, 19 ao 34 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Veja Lucas 9, do 23 ao 26. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Colossenses 3, versículo 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Atentemos para a exortação também, amados, do apóstolo João, em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 19, que diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Lembremo-nos ainda que cada um dará conta de si mesmo individualmente, por tudo o que falou e fez e priorizou em buscar conquistar em sua passagem por este mundo, amados. Veja bem, que aqueles que hoje ensinam que o
O negócio é buscar riquezas em Deus. Infelizmente, estes se perderam pelo caminho e se desviaram do verdadeiro caminho do qual o Evangelho nos ensina a andar. Nós não devemos aqui cobiçar as coisas do mundo, cobiçar as coisas materiais, as riquezas desse mundo. Mas nós devemos sim olhar para o céu e buscar as coisas celestiais e ansiar por estas coisas, porque a nossa herança está nos céus com Cristo Jesus. E nós daremos conta de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, das prioridades que nós estamos priorizando e dos valores que nós estamos valorizando. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Por isso lhe digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Amados, por mais ricos sejamos neste mundo, por mais bilionário, trilionário sejamos neste mundo, esta riqueza é diminuta. Esta riqueza não tem validade nenhuma para com Deus. E se não formos fiéis nesta pouca riqueza, não seremos dignos para receber a verdadeira riqueza que está nos céus. Lucas 16, versículos 9 e 11 ao 11 diz assim: Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Aqui nós vemos que está repetindo aquilo que foi dito em Mateus 16, 27. Em relação às riquezas, em relação a investir as riquezas injustas deste mundo para ganhar muitos pela justiça de Deus para o reino eterno. Em Deus não há parcialidade, amados. Ele vai julgar a todos. E aqueles que verdadeiramente trabalharam por amor a Deus, fazendo aquilo que é correto, haverá uma boa recompensa. Porém, aqueles que fizeram o mal, infelizmente, não. Veja também Romanos 2, versículos 6 ao 11, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Aqui, quando ele cita essas grego, nações são gentílicas, no caso nós também, aqui no Brasil estamos envolvidos, nós somos gentios, nós não somos judeus. Pois em Deus não há parcialidade, Deus não faz acepção de ninguém, amados. O que vai nos julgar, o que vai ser testemunha nossa, será as nossas obras. Se elas forem más, elas serão testemunhas contra nós. Se elas forem boas, elas serão testemunhas a nosso favor. Em Apocalipse está isso, que nós possamos participar da primeira ressurreição e as nossas obras nos acompanharão. Após a nossa morte, as nossas obras nos acompanharão. Nada mais. Nenhuma riqueza material deste mundo nos acompanhará. A única coisa que nos acompanhará, que servirá de testemunha a nosso respeito, são as obras que fizemos por este mundo. Amados, pensemos nisto. Creiamos verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus e coloquemos em prática. Sejamos diligentes, amados, sejamos pragmáticos a respeito desta verdade absoluta que está revelada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, na Bíblia. Mesmo que muitos a neguem, que muitos não a pratiquem, que nós possamos estar confessando cada dia esta verdade e praticando esta verdade a cada dia. Independente da incredulidade deste mundo, que nós permaneçamos na fé em Deus, em Cristo Jesus, em Sua palavra e em tudo aquilo que Ele determinou que aconteça à humanidade, a este mundo. Quero aqui deixar, amados,
um pensamento em relação a esta meditação. Nossa recompensa em servir ao Senhor em justiça está nos céus, e nunca aqui nesta terra, aqui neste mundo. Amados, que em nome de Jesus Cristo nós tenhamos esta consciência de que a nossa herança não está aqui, que nós não a receberemos aqui, mas a receberemos no céu, que nós receberemos das mãos do nosso Senhor a coroa da vida eterna, onde lá haverá abundância de tudo o que Deus criou para que seus filhos desfrutem. A herança do Pai, a herança verdadeira, está aguardando no céu pelos seus verdadeiros filhos, que se tornaram, por adoção, por meio de Cristo Jesus, genuínos filhos de Deus. Que a graça e a paz abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Que o Senhor possa permitir que nós voltemos para mais uma breve reflexão em momentos na eternidade, para honrar e glorificar o seu santo nome. Quero aqui deixar o abraço do amigo, do pastor, do irmão Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.